na beca. E? Olá, pessoal, muito bom dia. Bom, eu sou Daniel Delgado, sou fundador da Doutores do Excel, uma empresa que ajuda as pessoas no Excel a fazer análise de dados, a fazer planilhas. A gente foca bastante em análise de dados. O nosso público é o público corporativo, é a galera que está no marketing, a galera que está no RH, em finanças, em logística, e eles precisam aprender Excel. Eu tenho um carinho muito grande pelo que eu vou falar, porque essa técnica que eu aprendi dentro do Elite, que foi com o Giva. O Giva trouxe... Ah, obrigado. Como é que eu uso esse trem aqui? Esse aqui passa? Deixa eu ver aqui. Tá. Enfim, essa técnica que eu vou passar para vocês, eu aprendi bastante com o Giva, e aí a gente foi aprimorando, e eu vou trazer para vocês números do que a gente aprimorou. Tudo que eu trouxe aqui é baseado em número, tá? Então, eu fui atrás de todos os números para trazer para vocês, e eu trouxe insights de coisas que a gente faz e dá certo, algumas coisas que têm que ser melhoradas também. Deixa eu ver se ele vai... começar. A gente faz, para explicar o contexto, eu já vou melhorando, a gente faz lançamentos semanais. Então, toda semana existe um lançamento meteórico sendo realizado. Ele é um lançamento... Aqui, foi. Esse aqui vai para frente e esse... Aí, beleza. Boa. A gente faz lançamentos semanais. Esses lançamentos semanais, a gente começou há quase 2 anos, então são 150 lançamentos feitos. Na verdade, são 147 lançamentos semanais feitos, e eu vou trazer para vocês números e ideias de como a gente pode, enfim, servir para vocês de alguma forma. Antes, eu coloquei esse slide agora, eu estava falando com o Tades falou, você pode falar sobre isso na palestra? Eu falei, vou falar. A gente está fazendo uma ação na Black Friday, a gente fez a nossa Black Friday tradicional, e aí a gente ia fazer um downsell, e na verdade a gente resolveu fazer a Black November. Então eu peguei exatamente os mesmos criativos da Black Friday, e eu só mudei o final como se fosse uma nova ação, falando, cara, agora estamos na Black November. Só que eu não falei agora, só falando, estamos, né, na Black November. E isso já trouxe um faturamento de 15% a mais com relação à Black Friday que nós fizemos. Então, e está rolando. Então, quem ainda não fez nenhuma ação de pós-Black Friday, a gente criou uma página, só mudei a página de inscrição da Black Friday para Black November. Então, é isso. Bom, vamos lá. Esses números que eu vou trazer para vocês, desde quando são 147 lançamentos, então são 139.969 mil alunos que já fizeram isso com a gente já lançou 1.719 campanhas no Facebook e no Google, já investimos 4,8 milhões e os dados que a gente vai trazer trouxe um retorno para a gente, por enquanto, até agora, que tem muita coisa ainda para acontecer, de 8,4 milhões e foram 147 lançamentos feitos. Bom, vamos lá. Para isso acontecer, para isso dar certo, você precisa ter o seu LTV. Isso não dá certo sem LTV. Então, o primeiro produto que a gente tem é um produto de desafio. Esse produto custa R$ 9,90, só que, na verdade, a gente consegue chegar num ticket médio de mais ou menos R$ 25,00, que existem order bumps. Então, o cara entra no desafio, ele pode comprar a gravação do desafio, ele pode comprar o e-book nosso, ele pode comprar a nossa formação inicial, ele pode comprar um curso de LinkedIn, tudo isso vira order bump e isso vai aumentando bastante o nosso ticket médio. Esse cara entra no desafio e a gente força, de certa forma, a ele comprar o order bump durante a semana também. Então, ele entra pagando mais ou menos uns R$20 e durante a semana a gente consegue subir o ticket médio para uns 25. Ele entra para um desafio para comprar o segundo produto. Então, um desafio semanal. Então, é tudo feito para ele comprar o segundo produto, que hoje é o nosso curso de Excel. Ele tem ticket médio que a gente já testou de 497 e 697. Eu vou trazer esses testes para vocês aqui também. Nós temos um terceiro produto, que é a nossa formação completa. Então, ela tem um valor de mais ou menos 997 e aí 1.500. Então, a galera que entrou no desafio vai ser impactado por algum momento pelo nosso terceiro produto. E aí a gente faz lançamento para essa galera específica. E também esse povo é convidado para participar do nosso MBA, que hoje é o nosso maior ticket, que somando todas ali as parcelas, dá um ticket mais ou menos de R$10 mil. É um MBA de análise de dados para a galera. Bom, vamos lá. Eu vou falar sobre afirmações que funcionam para a gente. A gamificação torna o seu lançamento vivo. Então, essa semana que eles passam com a gente, ela é toda gamificada. Então, o cara entra, começou o desafio, a primeira aula do desafio, eu vou falar para ele se apresentar,
Caso ele tenha aprendido alguma coisa junto com a gente, eu vou falar, cara, coloca a sua conquista aqui dentro do nosso grupo. Ele vai fazer exercícios, então ele vai postar o desafio, vai postar foto dele fazendo o desafio e ele vai ganhar pontos. Uma sacada que a gente trouxe também, fazer a avaliação do Google. A minha empresa, com mais de 140 mil alunos, só nessa etapa, estava com nota no Google de 3. Aí eu falei, cara, como assim nota 3? Aí eu fui ver, tinha 10 avaliações no Google. E aí, tipo, uma para baixo e 5 boas. Então, eu coloquei isso dentro da gamificação, e hoje a nota subiu para 4.9, são, eu não lembro o número agora, acho que são 300, 400 avaliações que a gente tem hoje no Google falando. O cara entrou no grupo VIP do Meteórico, ele vai ganhar ponto também. Essa eu peguei com você. Quando ele termina de fazer, porque é um desafio de dashboard, ele faz lá o meu dash, ele ganha maior pontuação, e ele pode indicar o desafio também para outras pessoas. Assim que ele entra, eu já mando o link para ele indicar o desafio, que custa R$ 9,90. Esse cara vendeu, ele ganha a pontuação dele. O que eles ganham? Então, desde o começo, ele sabe que vai ter um segundo curso. Ele ganha o 100% do curso completo nosso. Então, tudo é baseado para que ele ganhar o nosso curso completo. Então, desde o começo, ele sabe que existe uma compra, que ele vai participar de um desafio para comprar um próximo produto. O segundo, 75%, e o terceiro, 50%. Como é que funciona essa estrutura? Na primeira semana, os caras estão entrando, não para, então está acontecendo venda hoje. Na primeira semana, eles estão sendo chamados para um desafio, eles entram, a gente faz a captação, e a gente começa a fazer a pesquisa com esses caras. Por que você está aqui? O que você busca? O que você quer? E aqui a gente já está vendendo o nosso produto 3, da fase 3, que é o produto maior. Então, porque tem gente que já está pronto para comprar. Então, a gente já vende e isso aumenta nosso ticket médio de certa forma bem legal. Na semana 2, ou seja, o cara esperou, começa realmente a fazer o desafio, e aí que começa a nossa gamificação. São 7 aulas, 1 aula por dia, e aí a gente faz deixa o grupo vivo, né? Então a gente faz com que esse grupo, todo mundo fale, se apresente, enfim, e a gente vai aprimorando algumas coisas bem legais. O que a gente aprimorou, por exemplo, o cara se apresenta, a inteligência artificial já retorna para ele, falando, pô, eu vi que você se apresentou, o seu problema é esse, eu consigo te ajudar. Aí já vai, a gente treinou a IA, e à medida que ele se apresenta, ele já recebe, já começa a falar com o nosso time de vendas. E na semana 3, finalmente terminou o desafio, então a gente faz a venda do produto principal, que é o nosso produto lá do curso de Excel. Aí, para terminar, a cada 45 a 60 dias, a gente faz um lançamento para esses leads quentes do nosso terceiro produto. Bom, o que faz a roda funcionar? Tem que ter um cara cuidando das automações, senão você não consegue escalar. Então, hoje a gente tem um time, basicamente, são 2 pessoas hoje no time, que faz o processo das automações. Então, um cara que faz as automações para a gente. Cara, tem que ter integração com as ferramentas, APIs e tal, porque senão fica muito difícil, fica muito manual. E esse é um processo semi-automático. Então, as pessoas entram, já tem as datas que elas têm que começar o desafio, já está tudo automatizado e o time só vai fazendo o suporte dos grupos, enfim. A gente teve muito problema com infraestrutura, porque começa a crescer muito, então começa a dar pau em servidor, em automações e tal. Então, a gente precisou ter um cara só para cuidar da nossa infra e ter, obviamente, os dashboards, os dados, senão, sem dados, a gente não consegue dar os próximos passos. Bom, quando há processos e checklist, a gente não depende do profissional ótimo. Então, hoje tem uma menina que eu treinei e ela segue o checklist. Ponto, é isso que tem que ser feito. Então, na semana 1 tem que mudar o link, na semana 2 tem que fazer isso. Então, a gente faz todo um checklist para que esse checklist seja seguido semanalmente para que isso aconteça. Esse é um dos painéis que a gente tem, que a gente desenvolveu um Power BI lá, para identificar dia a dia o que está acontecendo, qual que é o nosso CTR, quantas vendas entrou, quantas vendas não entrou, qual que é todo o processo. Então, a gente analisa tudo, quais são as melhores campanhas. Eu falei para vocês, são 1.700 campanhas que a gente já subiu. Quais são as melhores campanhas, quais são os melhores conjuntos, os melhores anúncios, e a gente tem um painel só para o gestor de tráfego não depender dele fazer análise. Eu dou análise para ele e falo, cara, é isso que você tem que fazer. Então, por exemplo, aqui embaixo são as campanhas que ele tem que aumentar, as campanhas que dá para manter, as campanhas que tem que ficar em alerta, e ali em cima algumas campanhas para diminuir. Então, eu dou um status para ele, para que ele não tome a decisão sozinho. É olhar o painel e falar, cara, o que você tem que fazer? É isso. Aí eu olho e até vejo, cara, você não tirou, enfim, não fez a análise. Então, esses são os 2 principais indicadores que a gente usa muito. Outra para falar de números, né? Fazendo teste, a gente faz muito teste AB nas nossas páginas, a gente testou colocando o botão e só uma imagem. Falei, cara, isso aqui vai converter mais, ao invés de ter um vídeo. Aí a página converte mais, só que na conversão do checkout diminui, 37% de conversão.
Uma segunda página que tem um vídeo e só o botão embaixo ele precisa necessariamente arrastar para, enfim, entender o que acontece dentro do desafio, a conversão sobe para 44%. Então, a página cai a conversão, mas o cara cai no checkout mais consciente do que vai acontecer. Alguns números que a gente analisa e olha com muita atenção, antes de falar, cara, que deu pau alguma coisa, então a gente olha esses números. Connect Rate, que é aquele número, né, da página carregando, é muita campanha, isso aqui é para público frio. Então, se a campanha não funciona, dá merda. Então, 75% no mínimo é uma taxa que a gente considera boa. É o cara que entrou na sua página e a página carregou. Conversão para a página para ir para o checkout. Então, por exemplo, ele está naquela página nossa que eu mostrei para vocês, que é essa página aqui, ali. Ali a gente tem uma taxa que tem que ser de 15% no mínimo. Então, a gente sabe que esses dois números funcionando, beleza. O próximo passo é a conversão de checkout. Cara, a conversão de checkout tem que ser 45%. Alguma coisa dando errado aqui, a gente já sabe onde pode mapear. Então, a gente tem que olhar sempre os nossos números, senão não funciona. Quanto você vai investir por dia? Depende muito do seu CPA. Eu vou deixar uma planilha para calcular o CPA, eu vou deixar disponível para vocês, quem quiser baixar. Eu fiz para essa palestra, inclusive. A gente tem uma porcentagem de PIX gerados. Então, assim, 75% tem que pagar o PIX. Se não pagou, tem alguma coisa errada. A gente sabe isso porque é muito número que acontece diariamente. Então, tem que pagar o PIX, e a maioria vai ser por PIX, porque é um ticket baixo de R$ 9,90. 80% das pessoas, aí é padrão, todo mundo acho que aqui da sala já faz isso, que é a quantidade de pessoas dentro do grupo do desafio, elas compram e tem que entrar no grupo do desafio, tem que estar 80% no mínimo lá, senão está alguma coisa dando pau, alguma página dando problema. Beleza, a gente faz um meteórico, então desde a primeira aula eu chamo a galera para entrar para o meu grupo VIP. Dê aula 1 do desafio, cara, vem aqui que eu vou fazer uma promoção para vocês. Quando a gente fecha a semana para abrir a nossa venda na terça-feira, que terminou o desafio, a gente abre a venda na terça-feira. Eu tenho que ter no mínimo 20% das pessoas que se inscreveram dentro do desafio no meu grupo VIP. Então, eu consigo ir balizando esse número ao decorrer da semana. Chegou terça, quarta-feira, eu tenho 5%, vai dar merda, a gente tem que fazer alguma ação, alguma coisa aconteceu porque as pessoas não estão no grupo VIP. Então, esse número ajuda muito a gente na semana do desafio para ver se está tudo na normalidade. A primeira aula hoje gira em torno de 50%, é um número que eu acho que a gente consegue melhorar, apesar de, eu acho baixo, ou seja, das pessoas que compraram o desafio, a primeira aula foi assistida, a gente percebe que hoje na média é 50%, esse número eu não tenho tanta certeza dele, enfim, mas é uma taxa aí. Pesquisas respondidas, eu falei para vocês que no começo as pessoas entram e vai preencher uma pesquisa. 40% das pessoas respondem essa pesquisa, então é um número muito importante também para a gente chegar no próximo ponto, que é, quem são as pessoas que compraram o desafio por R$ 9,90 e já estão prontas para ir para o próximo passo? Então, 8% dessas pesquisas falam, cara, eu quero evoluir para o seu terceiro produto, beleza. Então, aqui entra o time de vendas, e com 1% das pessoas, a gente consegue controlar o nosso CPA. Então, esse número é muito importante de 1%. Ou seja, a pessoa entrou, está esperando o desafio começar, e eu já estou vendendo o terceiro produto para ela, que é a minha formação de R$ 1.500. Então, 1% dessas pessoas acabam comprando só com algumas ações. Só não, né? São algumas ações que a gente faz, uma pesquisa, um vídeo, mostrando o que ele vai conseguir. É a teoria dos frutos maduros, né? Tipo, cara, colhe o que já está pronto, tem gente que já está pronto para ir para o próximo passo. E na média, 6%, 5% a 7%, então eu joguei 6%, é a conversão desse processo do cara que entrou para os R$ 9,90 e vai entrar no produto de 497 ou 597, que é a primeira etapa ali, a primeira fase. Quem quiser, eu fiz uma calculadora para você saber o seu CPA, eu deixei um QR Code aqui. A ideia é o seguinte, cara, eu quero ter 1.000 leads por semana, eu quero ter um ROAS de 2, né, pelo menos dobrar. O meu ticket médio vai ser de 25, e aí quanto que você vai ter de conversão nessa etapa do desafio? A gente colocou aqui 7%, o meu ticket médio de R$ 497, então com essa quantidade de leads pagando R$ 25, a gente tem um faturamento na primeira fase de 25 mil. Aí vai vir o segundo ticket médio, que vão dar mais ou menos 70 compras desse produto de 497, a gente tem esse valor de 34, é uma simulação, mas é bem próximo do real.
E 1% já está comprando o nosso produto de 997, que está no começo ali da esteira. Então, ele já vai dar mais um acréscimo ali de mais ou menos 10 mil. Então, a gente vai ter um faturamento de 69, investimento de tráfego de 34, sobra 34, só que é toda semana girando, toda semana girando, toda semana girando, enfim. E aí, quem quiser, tem uma planilha, você muda os amarelinhos e você vai conseguir ter uma ideia. Porque esse cara é fundamental para suas campanhas. Cara, quanto que está o seu CPA hoje? Porque a gente está falando de ticket, a gente está falando de frio, que não conhece a gente. Então, se eu não controlar o CPA, toda essa operação vai por fora, né? Bom, vamos lá. O que a gente faz de gestão de campanhas? Advantage mais, tanto no Google quanto no Facebook, cara, não funciona aquele tipo de campanha que deixa ele se virar. A gente já tentou fazer muitos testes com isso, enfim, não funciona. Quando a gente sobe campanha grande de R$ 1.500 por dia, a gente sempre sobe no mínimo 2 campanhas, porque sempre uma dá pau, sempre uma melhor do que a outra. Então, essas campanhas a gente acaba subindo sempre 2, uma a gente vai desligar, a gente já sabe disso, e a gente, pelas análises, elas tendem a dar certo por um curto espaço de tempo, mais ou menos ali 1 mês, essas campanhas rodando, e depois eu tenho que criar todas de novo. O que a gente chega de campanhas ideais? Campanhas de R$ 150 por dia, que é mais ou menos ali o meu CPA, R$ 25 o CPA, não, R$ 35 meu CPA, mais ou menos umas 5, 6 compras por dia em cada campanha. Então, essas são as campanhas ideais que a gente chegou, e hoje a gente faz um processo de duplicar uma campanha ou aumentar. E a gente está testando também um negócio chamado escala diária, vou mostrar para vocês a estrutura de como a gente está fazendo essa escala diária. Campanhas micro, menos de R$ 70 por dia, dá muita gestão e a gente viu que não compensa. Às vezes 1, 2 dias vendendo, aí pega um dia e vende 5 desafios. Você fala, pô, tira ou não tira? Então é meio estressante lidar com campanhas muito pequenas. 150 foi o ideal que a gente viu trabalhando. Essa campanha escala diária, eu peguei recentemente e falei, cara, eu vou aplicar, aplicamos e dá certo. Então, você faz a escala no dia. Então, o que acontece? Subiu lá a campanha de R$ 150, 10 horas da manhã, teve venda? Aumenta 20% o orçamento daquela campanha. Se aquelas campanhas que você subiu não fez nenhuma venda e já passou a sua meta do seu CPA, desliga ela. 2 horas da tarde, vai lá e aumenta de novo para mais 30% daquelas que estão fazendo sentido. Às 7 horas é uma boa hora de aumentar bastante, porque a galera vai começar a entrar, é o meu público corporativo, então a galera está no mercado de trabalho, enfim, eles vão usar muito a rede social a partir das 8 da noite. 8 da noite a gente duplica o orçamento, então passa para R$ 300, não vai gastar tudo, é óbvio, mas ele vai dar mais impacto nas campanhas que têm dado certo. E às 11 horas, volta tudo para 150 de novo, desliga e começa tudo de novo. É uma gestão mais delicada de fazer, a gente está testando isso e tem dado alguns resultados interessantes. Eu não trouxe esses resultados para cá. Quem quiser saber mais, eu peguei esse cara com essa técnica chamada Kevones. É um cara do YouTube, não conhecia muito bem. E tem um link aqui, depois quem quiser eu posso passar o link, ele explica essa técnica. Bom, para a gente, a teoria dos frutos maduros, então, funcionou. A gente tem vendido aí 1,5% dessa galera que entra no nosso desafio e já compra o terceiro produto. É justamente antes do desafio começar. Então, o cara nem viu a aula, tem gente que já está pronta e a gente faz a venda. A gente usa sempre oferta premiada, isso sempre funcionou para a gente. Então, o primeiro que compra o nosso produto é um meteórico que a gente faz, então na terça-feira, o primeiro que compra, a gente dá um puta prêmio legal para ele. Então ele ganha 10 anos de acesso, ele ganha um office, ele ganha uma certificação, e a galera quer ser o primeiro. Então é um prêmio muito especial para a nossa equipe, faz sentido para eles, né? Depois, quem comprou na primeira hora, eu falo, cara, você tentou ser o primeiro, eu vou sortear mais um desse, para só quem tentou ser o primeiro, aí a gente faz um sorteio para essa galera, e isso faz com que às 8h45, a gente abre o nosso carrinho às 8 horas toda terça-feira, 8h45 a gente sabe, cravado, a gente já vendeu metade do dia, a outra metade é feita até o final do dia, então isso funciona bastante, a gente tem um cheiro logo de cara, sabendo, cara, vai dar bom, e aí nos 45 minutos dá sempre muito bom. E a gente deixa um bônus especial para quem comprou naquele dia até às 19 horas, tal. Então a gente sempre faz essas 3 premiações. O cara que comprou primeiro, quem tentou ser o primeiro e quem comprar até o final do dia vai ganhar um bônus especial, então tem um bônus específico, tempo de acesso, segundo acesso, enfim.
Cara, a gente hoje já faz a oferta liberada no boleto, e isso a gente percebe o seguinte: aumenta o valor percebido, as pessoas percebem que a gente tem um carinho por quem não tem grana. Então, a gente já fala, cara, tá liberado o boleto, entra aí. E o boleto a gente faz pela TMB, né? É uma empresa que faz crédito estudantil, e isso já dificulta um pouco o cara que já tem cartão. Então, ele não vai abrir um crédito estudantil, o cara tem cartão já compra na hora. Então, a gente faz, já abre direto, e isso tem dado... Sempre tem vendas caindo, a gente sempre tem uma carteira lá de boleto para receber. E o parcelamento estudantil inibe, né, essa questão de geração de boleto, então tá tudo bem, a gente não vê uma queda por abrir o boleto. Na verdade, o contrário, a gente fala, pô, legal, os caras estão preocupados em quem realmente não tem grana. Já fizemos teste de fazer esse desafio gratuito e rodamos durante 2 ou 3 semanas, o nosso lead ficou a R$ 9,00 para participar do desafio e a gente teve uma conversão de 2% perante os 5 a 6% que a gente tem toda semana. Então, o nosso ROAS ele ficou 57% maior no pago. Então, a gente já testou grátis e não funcionou. Quem quiser tirar, é isso daqui. Onde está o segredo disso tudo? Num bom criativo. Então, a gente testa muitos criativos e eu vou destacar 3 aqui. Eu não sei se vai dar para ver algum deles. Se você consegue clicar para ver se vai para o YouTube, eu não sei se vai. Se não der, tudo bem. Por causa da internet, eu não sei se vai rolar. Eu não coloquei o vídeo aqui. A internet está zoada, né? Tá bom, depois eu passo o link para vocês desses 3 criativos. Qual que é o conceito dos 3 criativos que a gente sempre faz dessa forma e dá bom? O primeiro é a gente contar uma história do nosso lead. Então, por exemplo, a gente faz brincadeiras de ações que o nosso lead faz. Esse primeiro criativo é o cara que fala, pô, eu tenho que ser avançado, e a pessoa chega e fala, beleza, você pode fazer um relatório para mim? É encenação, eu enceno, eu pego a galera do nosso escritório lá, a gente faz encenação, e o cara fala, beleza, pode deixar. Aí ele fala assim, puta, eu posso trabalhar com fone de ouvido? Para a equipe, ele olha para o lado, o pessoal fala, beleza, trabalha com fone. Aí vem um áudio falando, ei, você que é iniciante, aprenda a fazer dashboard agora, né? E aí fica aquela sensação de tipo, pô, o cara não sabe nada, né? Então a gente sempre conta historinhas e aí vem na sequência a chamada. Então, esses criativos de história, eles não são tão fáceis de você conseguir colocar, porque depende muito do expert, né? No meu caso, eu que gravo esses criativos, eu faço umas brincadeiras e tal. A gente gerou muitas histórias, mas assim, os 2 criativos, esse criativo inclusive é o campeão da Black Friday, que é uma brincadeira, cara, ele tem CPA geralmente uns 20% a 30% mais barato. Então, um criativo, a gente já fez um investimento de mais de 1 milhão, 2 milhões, só em um criativo específico. O segundo é o criativo que dá sempre muito certo, é o criativo de conteúdo. Então, eu dou um puta conteúdo legal, vou ensinar o cara alguma coisa em 30, 40 segundos e eu faço a chamada para o desafio. Então, pega e fala assim, ó, você está vendo essa coisa? Olha como é que você faz, assim, assim, assim. O cara entende, olha, tá vendo? É por isso que eu vou fazer um desafio, custa R$ 9,90, entra aí e participa. E o terceiro é um criativo que te dá bastante autoridade e já levou muitos dos nossos desafios também, cara, foi responsável por muita gente entrar, e eu conto a história do nosso mercado. Então eu falo, cara, em 2007 aconteceu tal coisa, em 2010 aconteceu tal coisa, em 2016 aconteceu tal coisa, por isso que agora você tem que participar do meu desafio. Então quando você contextualiza algo que aconteceu dentro do seu mercado, tende a dar bom porque você é visto também como uma autoridade. Então esses 3 criativos que é o que a gente foca bastante. Para encontrar esses tipos de criativo, eu coloquei aqui, não sei se vocês já usam ou não, temos o TikTok Ads, eu ainda não uso, eu vi recentemente um desse cara e eu achei legal trazer para vocês, que existe uma ferramenta do TikTok que você pode filtrar os melhores criativos por CTR. Falei, pô, isso aqui é muito legal, porque aí você pega o contexto, a ideia do criativo e faz. O que eu uso muito é o YouTube. Então, o YouTube você consegue fazer uma busca, ali eu estou buscando Excel, depois você clica em filtros e você consegue fazer por contagem de visualização. Isso aqui eu uso muito para dar criativos, de 10 de criativos de conteúdo. Então, ao invés de ficar criando o conteúdo do zero, cara, o que já performou? Pô, tem reels aqui com milhões de visualizações. Beleza, eu monto a ideia parecida e isso sempre tende a dar muito certo se você faz direitinho. Eu sigo o que o cara fez, as chamadas, não as palavras, mas o exemplo, no meu caso que é um exemplo técnico, né? Isso funciona bastante bem. Beleza, curiosidade. Eu levantei esse número para a palestra, eu queria saber, cara, o CPM, que é o custo para eu apresentar o meu anúncio, né, para 1.000 pessoas, ele influencia no meu CPA? Ou seja, o custo por lead?
e eu fiz toda uma correlação e, na verdade, não correlaciona. Então, isso indica que o criativo tem que ser muito bom. Às vezes você acha que está gastando muito dinheiro, bom, no meu caso, né? A gente achou que o CPM influenciava muito e, na verdade, não influencia. Então, eu achei que ia influenciar bastante, porque está mais caro mostrar o criativo para aquele cara. Mas, às vezes, é a melhor pessoa, sei lá. E a correlação entre CTR e CPA, né, o click-to-rate, ou seja, a pessoa, quantos por cento viram o meu vídeo e clicaram para o custo para o CPA. Eu também achei que ia ter. Deu certo um? Ah, ótimo. Então, só coloca um, só para a gente ver. Tá, beleza. Pode colocar o primeiro, que é da história, só para contextualizar, se você conseguir, por favor. Vamos ver se vai com o som. Tudo bem, Severino? Tudo bem. Bom que você chegou. Eu vi que você tem Excel avançado no seu currículo. Estávamos super animados que você vai salvar a nossa equipe. Que bom, eu cheguei, estou aqui. Temos um relatório de progresso da equipe muito importante. Eu preciso dele em 2 horas. 2 horas? 2 horas. Consigo. Tenho certeza disso, estou contando com isso. Obrigada, viu? De nada. Pessoal, vou trabalhar com fone de ouvido, qualquer coisa vocês me chamam? Tudo bem? Tá bom? No vídeo de hoje, você vai aprender como dominar o Excel do zero, mesmo sendo iniciante. E é difícil passar por isso, né? Olha só, é por isso que eu vou fazer a Black November. Novembro inteiro você vai poder entrar no nosso programa Doctor, aprender Excel, Power BI e falar fluentemente o novo idioma do mundo corporativo, que são os dados. Clica aqui embaixo que eu vou dar uma aula para você sobre essas novas ferramentas low code, tanto do Excel quanto do Power BI. É só clicar aqui embaixo, você vai assistir essa aula e vai poder participar da nossa Black November com valores muito especiais para você que ainda não é nosso aluno, ou se você já for nosso aluno e ainda não é Doctor, para você fazer seu upgrade. Então clica aqui embaixo, entra na página que eu vou te explicar tudo como vai funcionar. Boa. Então, esse criativo aqui é o campeão da Black Friday, e no começo da palestra eu falei, a gente só mudou a chamada final para Black November, eu não falei de Black Friday, e aí ele continua vendendo e ainda está dando resultados legais para a gente, sempre com base na história. Maravilha, vamos lá. Ah, sim. A cada 45 dias ou a cada 60 dias, a gente faz uma nova campanha para pegar todo mundo que participou e não comprou. Esse é um momento muito bom para você lançar novos criativos. A gente percebeu isso porque eu sou meio... Apesar de criar muito criativo, quando dá certo, eu falo para o cara do tráfego, cara, manda pau e foda-se, eu vou fazer outras coisas. Em resumo, é isso. Aí tem horas que a gente precisa parar e gravar novos criativos. Por exemplo, fizemos esse criativo para Black Friday, ele vai dar bom, já está dando bom, a gente vai usar ele para toda a base aí, para os nossos criativos. Provavelmente vai rodar esse criativo há 1 ano. Cara, dando bom é público frio, manda ver. Então é um ótimo momento para você gerar. A gente percebeu que o nosso público quente não gosta de lançamentos tradicionais com 3 aulas e tal, falando, o cara já viu a gente. Então a gente sempre usa essas 2 variações. A primeira, eu faço um criativo falando, cara, vai ter promoção. Deixa eu ver se ele vai. Boa. Então, esse daqui ó, é a terceira etapa das pessoas que não compraram, passaram pelo desafio, não comprou. Eu vou fazer mais um lançamento para eles, né? Então, a gente faz sempre um lançamento clássico de um meteórico. Então, cara, vai ter uma promoção para você, entra no grupo VIP. O nosso público é um público corporativo. No sábado é um dia que eles estão em casa. Então, a gente libera a oferta no sábado. Domingo, eu falo para todo mundo assistir um replay. Falo, cara, vê aí o replay, vê o que a gente vai fazer. Segunda-feira eu tiro dúvida de todo mundo. Você entendeu o que eu vou fazer? Entendi. Beleza. Terça-feira é o dia das vendas. Então, a gente passa esse cronograma desde o momento que o cara entrou no nosso lançamento, que é praticamente nem aula eu dou aqui. Eu simplesmente solto, a gente já fez esse teste de soltar só a aula. Mas o ao vivo geralmente é bom. Então, esse cara não é ao vivo. Tem um outro que a gente faz ao vivo, que a gente fez agora na Black Friday, que deu bastante bom. Que é o Creativity também direto, a mesma coisa, entra para o grupo VIP, e aí eu falo, cara, segunda-feira vai ter uma live que eu vou explicar para vocês essa oferta. Aí essa live eu faço uma live especial, chamo alunos, faço uma live bem bacana para mostrar o projeto todo para eles. Terça-feira eu deixo todo mundo assistir o replay, isso aqui é muitíssimo importante, porque muita gente não vem para aula ao vivo, então a gente força muito fazer o replay, e a gente faz um resumo da aula e já manda o cara para a página de vendas. Então, terça-feira é um dia super importante nessa estratégia. Quarta-feira eu vou tirar as dúvidas, então ainda dou mais um dia para o cara assistir o replay, para ver o que vai acontecer. E aí, quinta-feira, a gente abre o carrinho. Aliás, quem não participou
da sala do Thales, sala de controle. Essa ideia, inclusive, o Thales levantou a mão e falou, cara, eu ia fazer na sexta-feira, e a gente mudou tudo o cronograma para fazer a abertura na quinta-feira, e deu muito bom. Então, se não fosse a sala, a gente provavelmente não teria tido os resultados. Foi excelente. Quem nunca participou da sala de controle, participem. É um momento muito legal de você rever os seus processos, ver como todo mundo está fazendo. Bom, time de vendas bem treinado funciona. A gente teve, nesse período, 5 vendedores, 3 eu mandei embora e 2 estão com a gente. Então, assim, é um processo muito complicado. O Eric estava falando de contratação, né? Então, assim, um time bem treinado funciona, tem funcionado para a gente. Outro teste que a gente fez, desafio. Eu faço esse desafio desde 2022. É a mesma aula desde a primeira vez que eu lancei. Eu falei, cara, não é possível. Eu vou gerar uma nova aula, eu vou criar tudo de novo, eu vou fazer algo melhor. Então, esse é o desafio atual ali. O cara monta 3 gráficos no Excel, eu ensino a montar, ele monta um KPIzinho, lá em cima um número, e ele cria 3 filtros. Aí a gente dá toda uma estrutura de dados, obviamente. Mas é simples. Isso me incomodava um pouco. Eu falei, cara, eu vou fazer um negócio mais estruturado, provavelmente a gente vai aumentar as vendas. Então, eu fiz 6 gráficos, eu coloquei os indicadores aqui separados, eu joguei mais filtros, deixei mais bonito e tal. E aí, o resultado é isso. O modelo 2 mais bonito me deu 2% de conversão. O modelo mais simples dá 5% de conversão. Então, a gente acha que não é óbvio, né? E aí eu falei, puta, cara, deixa simplesão mesmo e vai que vai, né? É isso. Bom, testes de precificação, vamos lá. A gente já fez vários testes desse segundo produto. O produto que o cara compra no desafio, né? O segundo produto do nosso LTV. A 697, uma conversão de 4,5%. A 497, a gente tem chegado muito próximo a 7% de conversão dessa galera que entra no desafio. Fiz também para essa palestra, falei, cara, eu corri para fazer esse teste e está rodando há 3 semanas. A gente fez o teste do nosso terceiro produto, que é o mais caro, vendendo a R$2.000, e aí nós tivemos uma conversão de 2%, e testamos agora o produto 3 a 997 a 4%. Esse terceiro produto nosso é uma formação completa, Excel, Power BI, Python, a gente ensina tudo lá para o cara. Qual que vocês acham que deu bom aqui? Chuta aí. 497? O mais caro, 1997, né? Eu também achei que ia ser desse lado de cá. Mas o que acontece quando eu venho por terceiro produto do meu LTV? Acontece o seguinte. O ganhador é a primeira linha. É o produto a 497 com conversão a 7%. Ou seja, vendendo só o curso de Excel. Na média, o faturamento fica aqui, isso é por semana, R$34.000. Só que eu tenho a conversão dos frutos maduros, que é a próxima etapa. Então, dentro do desafio, ainda a gente vem 1% e consegue ter um faturamento maior. Ou seja, olhando, ele é o produto campeão, porque eu ganho a questão dos frutos maduros. Quando eu mando o cara direto, o meu faturamento na primeira etapa é maior. A R$2.000, inclusive, vendendo a 2%, ele ultrapassa todo mundo. Mas aí eu perco um pouco de argumento para falar, cara, compra agora, não espera o desafio começar. Porque é o mesmo produto. Então, a gente vai... Isso aqui é um teste bem recente. A gente ainda está rodando na terceira linha, esse produto a 997, por causa da Black Friday, a gente meio que... como é um desafio não para, mesmo com a Black Friday, ele continua rodando. Então, a gente equiparou as ofertas com a Black Friday. Então, o cara que viu o anúncio da Black Friday e está participando do meu desafio, é a mesma coisa, é o mesmo produto. Então, é isso. Bom, quais são as ferramentas que a gente usa para isso tudo funcionar? A gente usa a Active Campaign, que faz toda uma inteligência de datas do desafio, por isso que a Active, nesse caso, é bem importante para a gente. Quando o cara entra, eu seto, esse cara ele começa o desafio no dia tal. A gente faz automaticamente uma automação. E a Active, ela segura esse cara para começar os e-mails até que a data específica aconteça. Então, é aqui que a gente começa a automatizar tudo, por causa da data do início do desafio. As campanhas não param, né? A gente usa o N8N, que é uma ferramenta de automação para fazer toda essa infraestrutura acontecer. Enfim, quem não conhece, N8N é uma ferramenta de automação que ela é open source, ela é gratuita. Ela é parecida com Make, né? O Make é pago, então o Make você paga por transação e paga por volume de dados transacionados. E aí que o bicho começa a pegar quando você escala. Então o N8N consegue liberar para a gente e você faz. O que a gente usa de CRM? A gente usa o Bitrix, não sei quem conhece o Bitrix.
por causa de uma automação que ele faz, principalmente para o meu time de vendas ver as informações que estão acontecendo dentro de um WhatsApp. Então, ele é mais vivo e eu consigo ver a pessoa que respondeu o WhatsApp, que é muita gente entrando. Dentro do Kanban, ele sobe aquele CRM e a gente consegue fazer uma série de automações. É uma ferramenta um pouquinho mais cara, mas a gente percebeu que para a gente funcionou bem. Depois, quem quiser, pode falar comigo sobre isso. Hoje a gente tem usado a Redirect+, a gente usou a Sendflow, usamos bastante, ajudou. A Redirect+, tinha um esquema lá de mensageria, que a gente já estava acostumado, enfim, que faz a gestão dos grupos para a gente, e essa gestão de mensagem, que acho que a Send também faz já, né? A gente usa o WhatsApp oficial para mandar essas mensagerias. Começamos muito a usar agora, porque as mensagens do WhatsApp oficial têm uma puta queda de preço, né? Então, a gente trabalha para que consiga mandar mensagens oficiais a um custo baixo. Essa ferramenta é Clarity, obrigado. Essa ferramenta você consegue ver as pessoas dentro do seu site. Então, quem me deu a dica foi o Croco, inclusive, numa conversa que eu tive aqui dentro do Elite, e a gente começou a descobrir por que as pessoas não estavam comprando. Enfim, você consegue ver uma filmagem, né, dos caras. E ela é gratuita, ela é da Microsoft. Então, cara, é muito importante essa ferramenta para ver o que o cara faz dentro da sua página de vendas. Usamos o Power BI para fazer esses controles que eu mostrei para vocês, e hoje a gente usa o Great Pages, que para landing page, para a gente é muito boa, porque ela dá um connect rate bem alto. Não rolarem, né? Isso me prejudicou no caixa. Então, lançamento meteórico a cada 45 a 60 dias. Não muitas vezes, mas algumas vezes eu posterguei. Vamos dar mais um tempinho. E isso impacta muito no nosso caixa, que é a terceira fase. A gente quer implementar múltiplas receitas e funis, que foi uma das dores que eu trouxe para vocês, porque o cara que entra no desafio espera só o terceiro produto acontecer, então a gente quer implementar isso. Novos criativos a cada 30 dias, então eu às vezes negligencio. Acertei, né? A criação dos criativos, isso acaba prejudicando, então aqui a gente vai soltar mais criativos, né? Ter a cada 30 dias pelo menos o desafio. E mudar o nome do desafio a cada 3 meses, porque a gente está rodando há 2 anos já. Então, a gente percebeu que, cara, vamos mudar um pouco o nome para... Porque, apesar de ser público frio, as pessoas vão ver essa campanha. Eu já soltei tanta campanha que outro dia eu estava na farmácia. O cara, é você que manja bastante de Excel? Que é um criativo, né? Eu falei, sou eu. Tá. Enfim, então tem que mudar os criativos. Então... fomos chegando na farmácia lá. A minha percepção sobre a maturidade de receitas hoje da minha empresa, hoje eu vejo que essa é uma dor minha, né, da minha empresa. Eu me dou uma nota de 4 a 10, tipo, como eu gero receita para a minha empresa, né? Hoje eu só faço um desafio, poderia estar fazendo 2, 3, 4, mas a gente focou. Mas, enfim, daria para ter mais receita. Pouca troca entre os desafios. Então, a pessoa faz um desafio, eu não chamo ela para fazer outro. Então, aqui tem uma puta forma da gente melhorar e fazer com que esses caras se conversem, outros desafios acontecendo. Mais planejamento dos meus lançamentos intermediários, que é o que eu falei para vocês agora. O meu YouTube ainda é muito pouco explorado, a gente está começando a trabalhar mais o YouTube, então dá para trabalhar muito. O LinkedIn também é bem pouco. E a gente não tem campanhas praticamente por perpétuo. Então, por isso que eu me dei uma nota de 4 a 10, dá para melhorar muito ainda esse funil, porque é muita gente entrando dentro do funil. E os próximos testes que eu vou fazer, que eu ainda não fiz, já fiz testes de outros que não funcionaram tão bem. Por exemplo, de R$29, eu já tentei vender o desafio por 29, não performa tão bem, o CPA sobe muito. Vou testar 19, 35, 67, 97, eu não sei como é que vai ser, vou testar. E a gente vai colocar mais cursos gratuitos para esses nossos leads, colocar mais imersões, mais masterclass, para eles não ficarem esperando 45 dias para o próximo lançamento. Convido vocês a testarem, a fazer isso, quem tiver resultados, falem, porque isso vai ajudar muito a todos. E é isso, tentei correr para dar tempo. Valeu! Boa, valeu. Liberei. Missão cumprida, Dani, cara. Corri, cara. Top. Galera, o que vocês acharam aí? 0 a 10, levanta a placa, aliás, levanta a plaquinha. O que vocês acharam aí? Opa. Uau, 10 vezes. Cara, você tem noção do que são a masterização de 150 lançamentos prontos para você saber o que fazer, cara? Isso é bizarro. A gente não tem muito tempo, mas 2 perguntas? Pode sair? Pode. 2 perguntas?
2 perguntas objetivas aqui para o Daniel. Vamos lá, Pri, e mais um. Quem quer? Pergunta? Pri, então vamos lá. Fala, Pri. Aqui, ó. Oi, agora. Dani, primeiro, brigadão, né? Desde fevereiro do último Elite, a gente tomou a decisão de fazer o desafio e você deu todo o nosso suporte, assim, foi maravilhoso, muito obrigada. E a minha dúvida é, a gente começou a fazer essa abordagem, né? Eu comecei a ver que tinha muita gente que já tinha um perfil muito melhor do que não precisava passar pelo desafio para comprar um produto, e a gente começou a chamar essas pessoas para já vender antes de começar o desafio. Eu queria saber como que é a sua abordagem e como que funciona essa transição para o grupo VIP. Então, a pessoa entra no lançamento, entra no desafio hoje, aí depois de 3 meses que você chama ela para um grupo VIP para fazer o perpétuo, né? Para vender o maior. É assim, a primeira pergunta, o que a gente faz? O cara entrou, eu falo para eles responderem uma pesquisa. O que mais performou para a gente foi, responde a pesquisa. Aí na pesquisa eu dou brinde para eles, eu falo que eles vão receber o material, eles recebem de fato um material muito legal do desafio para eles se prepararem. Então eu forço muito as pessoas a participarem dessa pesquisa. Na pesquisa eu falo, cara, uma das entregas minha é uma aula. Assiste essa aula. Nessa aula eu falo do próximo produto. Então de fato eu dou uma aula e lá eu explico que existe uma próxima oportunidade. E aqui embaixo eu deixo um botão, falo, cara, fala com a minha equipe, eu já estou pronto para comprar. Aí a gente aborda todo mundo que falou, fale com a equipe ou me aborde. Então esse foi o melhor cenário que a gente viu. Sobre o grupo VIP, no desafio, a gente chama desde a primeira aula. Aquele dia que você Chama as pessoas da primeira aula para o grupo VIP, segunda aula para o grupo VIP. Vai chamando para que na outra semana a gente venda. Então, na primeira aula do desafio, eu já chamo, cara, vai ter um lançamento, entra para o meu grupo VIP. Aí, a cada 45 dias, eu faço um lançamento, pegando todo mundo, falando, ó, vai ter uma promoção para o meu terceiro produto do LTV. E aí, a gente faz zerado, tudo de novo. Mas não é desafio, aí é só aquela estrutura de lançamento. Tem um negócio legal no modelo, eu vou ter que cortar as perguntas, Dani, por causa do horário, mas tem um negócio legal no modelo do Daniel, que é o seguinte, todo mundo sabe que não dá para ver de lançamento. Se você não sabe disso, por favor, aprenda agora, né? Não dá para viver de lançamento. O ideal é que você faça lançamentos e você tenha funis perpétuos ali, de venda todo dia, alguma coisa assim, né? Time de vendas, é um papo que a gente tem sempre aqui. Só que o Daniel desenvolveu uma coisa mais ou menos no meio do caminho. Porque como ele está sempre abrindo novos desafios, é quase que uma venda no perpétuo, porque tem sempre um carrinho aberto. Então, isso é um modelo muito interessante para quem está precisando ter caixa entrando toda semana ali, tá? Então, muito legal. Dani, obrigado, cara. Tamo junto, viu? Palmas para o Dani mais uma vez aqui, pessoal.